Jesus nos abrace, nos ilumine, que possamos ficar com Jesus aqui no nosso coração, em todo o decorrer deste trabalho, para que a gente tenha o melhor do conteúdo da palestra, que a gente possa aprender, compreender, sentir e vivenciar. Meus cumprimentos a todos os que estão aqui presentes. Quero agradecer a presença dos meus colegas, meus amigos de Brumado, de Livramento, e a comunidade espírita simpatizante daqui de Rio de Janeiro. Sintam-se acolhidos, abraçados, como se estivesse assim no sofá da casa de vocês. E nós, como todo trabalho espírita, começa com a prece. Vou chamar nosso companheiro Marcos Abade para fazer a prece também. Boa noite. Boa noite. Meigo Ravi da Galileia, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, em mais um banquete de luz, rogando a Ti que os Teus mensageiros envolvam-nos na Tua paz e que também envolva o nosso palestrante da noite, e que tudo que for ministrado aqui busquemos colocar em prática no nosso dia a dia. Que a Tua paz, que a Tua luz esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Nós temos ali na recepção livros do Dr. André Luiz Peixinho, as Bem-aventuranças e outras belezas espirituais. Então está lá à disposição, quem quiser adquirir, depois ele dá o autógrafo. E eu já li esse livro dele, porque eu adquiri lá em Conquista. E aí eu procurei uma reflexão para a noite. Tem tanta coisa boa que eu fiquei procurando. Senti dificuldade de escolher uma, mas eu escolhi uma do último capítulo, última página, último parágrafo, que é maravilhosa. Mãos à obra sempre. Mãos à obra sempre. Sê sempre o escravo de teu sonho, o trabalhador incansável de teu ideal, o realizador criativo de tua aspiração. Pois essa é a missão dos que querem, por vontade própria, agir como co-criadores do mundo. Não fazê-lo é candidatar-se à êxtase, à insatisfação, ao desalento. Mais importante que alcançar metas é construir-se enquanto se procura atingi-las. Prossegue, portanto. Lindo. Então, nós vamos agora, como comemorando a data do aniversariante, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Centro Espírita Alberto Ramos, 25 anos. Já saiu assim da adolescência, né? Resultado de um trabalho realizado durante muitos anos por voluntários, simpatizantes do Espiritismo. A construção desta casa é fruto de doações da comunidade, coordenado pelo engenheiro agrônomo Aldan Oliveira. Ressaltamos que antes da construção desta casa, já havia sido plantado a semente do Espiritismo em Rio de Contas, pelos seus pioneiros, senhor Alberto Ramos e senhor Antônio Magalhães Serrão, carinhosamente tratado por seu baby.
Já funcionava um centro espírita, antes da construção desta casa, informalmente, na Praça do Rosário. Lá era praticado o espiritismo com palestras públicas, estudos, passes e reuniões mediúnicas. Com o desencarne dos pioneiros, um grupo de amigos se empenharam e oficializaram o primeiro centro espírita de Rio de Contas e, por unanimidade, escolheram o nome Centro Espírita Alberto Ramos, homenageando um dos seus precursores. Em meados de 1997, chegou a esta cidade o senhor Lorival Pinheiro, trazendo consigo um vasto conhecimento sobre o espiritismo. Juntou-se a este grupo e deu a sua valiosa colaboração a este movimento. Dia 8 de junho de 1998 foi inaugurada esta casa, com uma palestra proferida pelo senhor Divaldo Pereira Franco. O mesmo depois nos presenteou com mais 4 palestras em anos consecutivos. No dia 28 de setembro de 2011, o prefeito municipal declara esta instituição de utilidade pública municipal. E aos 28 de maio de 2012, a Câmara dos Deputados nos concede o título de utilidade pública estadual. E falando no histórico de Rio de Contas, não poderia passar em branco o que a gente vai dizer também. Nós gostaríamos de agradecer e lembrar o senhor Antônio Cotinguiba de Souza, carinhosamente chamado de seu Totônio, pela valiosa colaboração e amizade. Fiel servidor dos ensinamentos de Jesus, nos deixou recentemente, na semana passada, no dia 16 de novembro de 2018. Seu Totônio, os nossos sinceros agradecimentos, gratidão eterna por tudo que o Senhor fez, faz e fará pelo Espiritismo nessa região. O Senhor também faz parte da construção e da história do Centro Espírita Alberto Ramos. Foi de 14? Então, nós teremos agora mais uma música, Marcos. Porque Marcos Trindade e sua querida esposa Zéu vai nos brindar com mais um musical. Casa, viu? Mais antigo, mas você sumiu e agora voltou de novo. Quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. So
trevas clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Estou aqui outra vez em busca desse abrigo, do conforto desse olhar amigo, luz do meu caminho, a direção. Estou aqui por tantas angústias e conflitos, como tantos outros tão aflitos. Sabem que você é a solução. Estou aqui à procura do caminho certo, como que precisa no deserto, por milagre a fonte, a salvação. Estou aqui, venha iluminar meus pensamentos e aliviar meu sofrimento. Só você eu sei é a solução. Por isso, meu amigo, cada vez mais forte a minha fé e a minha crença. Em toda parte encontro seu olhar, sua presença, e elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, tua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é a verdade, é tudo, é o caminho, é a vida. Só você eu sei, é a solução. Ô Peixinho, quando eu falei com a sua querida esposa para te convidar para vir para cá, eu disse, não, é muito peixinho para o nosso riozinho. Aí ela riu, disse, não, mas ele vem. E não é peixinho demais para o nosso rio, não. Então nós vamos, o tema da palestra de hoje são as bem-aventuranças, e nós vamos apresentar para vocês o nosso palestrante, Dr. André Luiz Peixinho. Graduado em Medicina, Filosofia e Psicologia. Especializado em Clínica Médica, Psicologia Clínica e Psicologia Regressiva a Vivências Passadas. Mestrado em Medicina e doutorado em Educação. Professor universitário, médico, filósofo, psicólogo e psicoterapeuta. Expositor internacional, dirigente, articulista e escritor. Diretor-presidente da Federação Espírita
do estado da Bahia. Para vocês, com votos de muita paz, Dr. André Luiz Peixinho. O microfone é nosso. Queridos amigos, companheiros de ideal, visitantes dessa cidade, eu vou me apresentar. Esqueçam tudo isso que foi dito, que o salário continua mesmo. O que importa é que eu sou sertanejo de Serrinha. E se existe um saber que me parece significativo, se chama Espiritismo. Eu recentemente tive uma solenidade que era da Associação Baiana de Medicina e que era homenageado os médicos que de alguma forma influenciaram a sociedade de um modo geral e a própria área de ensino médio. E eu então tive a oportunidade de lhes contar como homenageado que tudo aquilo que a academia nos trouxe, a mim e a muitos outros, era muito pouco quando comparado com o que o Espiritismo tinha nos apresentado. Então, por isso que eu prefiro ser espírita e sertanejo. E sertanejo por outra razão. Porque eu acho que no sertão se conta casas, se conversa, se tem colóquios, se tem encontros intimistas com características que vão de alma para alma. Então eu sou de Serrinha e começo dizendo que Serrinha é uma terra muito peculiar, pelo fato seguinte: quando eu morava lá, existia uma praça que só existe em Brasília, a Praça dos Três Poderes. Em Brasília é o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Em Serrinha é que o Centro Espírita ficava numa esquina, a Igreja Católica no meio e o Templo de Umbanda do outro lado. É na Praça dos Três Poderes. Depois a gente brincava, porque nos tempos de juventude, de infância, pois eu saí de lá em 1967, nos domingos à tarde, às 5 horas da tarde, depois de uma pelada em cimento que queimava os nossos pés, às 5 da tarde a gente estudava o Evangelho. E se dizia que era preciso se aquecer ao pé do fogo do Evangelho, que ali estava a grande revelação. E é claro que aquilo nos intrigava, a forma como isso era apresentado, e nós notávamos algo que era curioso. Os adultos, nós dizíamos, eram muito lentos. Eles passavam 1 hora no versículo e ainda tinham que escutar os espíritos para comentar o tal do versículo. E o versículo ainda servia para a semana inteira ser motivo de prática e de reflexão. Nós achávamos estranho, mas puxa, será que uma linhazinha é suficiente para ocupar tanto tempo? Mas era assim que a fogueira do Evangelho ardia naqueles corações pioneiros naquela região. Então nós inventamos que Serrinha é também uma cidade peculiar, porque depois do Sermão da Montanha, lá na Palestina, existe um segundo sermão, o Sermão da Serrinha, lá onde eu vivi. E a Serrinha porque tem uma serra lá onde fica uma estátua de Nossa Senhora. Foi assim que a gente foi convivendo com o ideal evangélico, sempre ilustrado pela figura líder da época, Aristóteles Peixinho, meu pai. E depois viemos para Salvador, onde ficamos no Centro Espírita Caminho da Redenção, Mansão do Caminho, e fazíamos as mesmas atividades. A diferença era que lá a gente terminava com uma meditação olhando para o mar, porque já tinha essa possibilidade. E aí eu dizia para um parente que o mar era tão estranho em Serrinha, porque diziam que tinham praia na cidade alta e na cidade baixa. Como nós não tínhamos televisão nem nada, a gente ficava, como é que pode?
Você vai da cidade baixa para a cidade alta por um tal de elevador lacerda. E tem praia em cima e praia embaixo. Como é que o mar de cima não cai no mar de baixo? Era tão estranho e tão ignorante a nossa concepção da época, que só atentamos quando, claro, a geografia nos ensinou e quando estivemos presentes nessa cidade. Então estudamos bastante o ideário evangélico, em princípio como uma história, a história infanto-juvenil, depois como uma reflexão social, uma reflexão espiritual mais abrangente, até chegarmos ao estágio de compreendermos em que o Evangelho ele é o ápice das lições para a humanidade. Claro que nós sabíamos que o Livro dos Espíritos já comentava que Jesus era o modelo e guia da humanidade. Mas o que é que isso significava em nossas vidas? Modelo e guia. Quando nós fomos aprofundando os conhecimentos na vida filosófica, então descobrimos que havia um autor que não é espírita, é católico, mas ele é o mais espírita dos católicos que eu conheci, e talvez muito mais espírita do que muitos espíritas no saber da evolução. Ele mostrava que havia uma caminhada, que era uma sese, que começava no reino mineral. Olha só como lembra o Livro dos Espíritos. Em a natureza tudo se encadeia, do átomo ao arcanjo, que começou sendo átomo. Isso é o Livro dos Espíritos. Aí ele dizia que o psiquismo, a consciência, já estava no reino mineral, e era o período da litosfera, na linguagem técnica, mas que esse reino mineral um dia explodia na sua potencialidade sobre a forma de vida. Então a litosfera gerava a vida, a biosfera. Mas essa vida que crescia, se multiplicava de forma bastante rica na fauna e na flora, um dia geraria um ser que construiria um outro estágio de evolução, a noosfera, a camada de pensamento, de racionalidade, de reflexão, de introspecção, que é a camada humana atual. Mas ele ia mais além, dizia que a evolução caminharia para um estágio mais avançado agora, e que agora estávamos nos delineando para acharmos o caminho do que ele chamou de cristogênese, para criar a esfera crística, onde todos seremos um com Deus, um com Cristo, formando um outro tipo de vivência de plenitude e de totalidade. Eu vi ali nesse discurso, mas não só dele, no discurso do místico italiano Pietro Baldi, a mesma ideia evolutiva. Isto é, estar humano já é um grande passo quando olhamos o reino mineral em termos evolutivos, mas é ainda muito pequeno quando comparado com o que podemos avançar, podemos crescer, podemos amadurecer e chegarmos a esse estágio, quando ele dizia que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, faríamos o que ele fez, e mais ainda, diríamos essa montanha passa daqui para ali, e ela passaria. É claro que nós tomamos isso como se fosse uma metáfora, em princípio, porque a nossa pequenez não entende que as leis psíquicas comandam as leis físicas. Os estágios evolutivos criam poderes que nós não estamos ainda nem sequer, estamos ainda sonhando com esse tipo de realidade. Então Cristo cresceu muito. Não foi simplesmente o Cristo histórico, aquele que era muito bom no sistema de saúde. Eu sempre digo, se ele trabalhasse no SUS não tinha fila, porque ele era muito rápido. Você quer ver? Veja, levanta-te e anda. Olha, saiu virtude de mim, a mulher ficou curada, o sujeito está morto, precisando, praticamente morto, provavelmente em parabiose. Ele diz, levanta-te, ressuscita. O indivíduo está no túmulo, ele diz, abre, vem Lázaro, ele vem. Imagine que rapidez de cura ele fazia. O indivíduo está paralítico há 39 anos, nada de ressonância magnética, vamos, anda. Veja que competência tinha para realizar esse tipo de coisa. Então já era muito grande esse Cristo que cuidava das feridas humanas, das dores físicas de modo geral.
Mas aparecia um outro Cristo, eu me recordo bem, que era aquele que cuidava dos sofrimentos morais, né? E ali estava a sua lição com a mulher pecadora: vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior, eu não te condeno. Ou a outra pecadora: o amor cobre a multidão de pecados e tira daquela condição de culpa, de sofrimento, de angústia. Então, Cristo, que compreende a lei de evolução, é capaz de atender às aspirações humanas naquilo que é alívio, naquilo que é consolo, naquilo que é elevação moral. Mas havia um outro Cristo que nos chamava a atenção, que era o Cristo que sabia colocar em apuros aqueles que queriam colocá-lo em situação problemática. De vez em quando chegava alguém que parecia doutor da lei ou algo parecido e criando problemas para ele. Conta-se a tradição, conta a tradição evangélica, que ele chegava em um determinado local quando alguém lhe contou uma história que era da tradição judaica. Uma mulher casou-se com um mais velho e ele morreu, e pela tradição o segundo tinha que se casar, né? O cunhado virava marido, e ela casou e ele morreu. Devia ser uma espécie de mulher fatal. E aí ela casou com o terceiro, o quarto, foi até o sétimo, né? E perguntaram no reino dos céus de quem ela é esposa. Vejam que problema, né? E ele diz que no reino dos céus todos se transformam em anjos, filhos de Deus, e não se casam e não se dão em casamento. É uma saída estratégica para mostrar que, além do humano, as relações do cotidiano não funcionam da mesma forma. Mas se via que aquilo era um jogo que se fazia para torná-lo, digamos assim, blasfemo, incoerente com a sua própria doutrina. Mais adiante, ele mostrando a sua sapiência, ainda na mulher, com a mulher pecadora, quando ela ia ser apedrejada, chamaram-no para colocá-lo no dilema. O dilema era o seguinte: se ele acolhe aquela mulher, ele estava desrespeitando a lei judaica. Se ele não acolhe aquela mulher, ele estava negando a sua própria doutrina de amor. Então, de qualquer maneira, ele incorreria numa falha. Mas ele, que era lúcido e orientado, disse simplesmente: atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Resposta pronta e bem feita, porque aí ele devolvia o problema para o dilema dos outros. Agora, você está sem pecado? Era a questão. E diz a tradição que ele começou a escrever na areia, e os mais velhos olhavam e saíam mais rápido. E eu me lembrei então de um adulto que me dizia que os mais velhos não dão bons conselhos porque não tem mais força física para dar maus exemplos. Era o que se dizia lá em Serrinha na minha época. Então agora os mais velhos tiveram mais tempo de se equivocar ou de ter uma consciência mais crítica, mas ele colocava a situação para aquelas criaturas, mostrando como, pelo pensamento, ainda que racional, analítico, se podia construir uma justiça diferenciada, nova. Já isso já era admirável, mas ele se torna mais admirável ainda quando ele transcende o trivial humano e coloca possibilidades inusitadas na vida das pessoas. E uma delas ocorre quando ele é procurado por um jovem rico. Naquela época se dizia, pelas tradições espirituais, que aquele jovem era a representação da raça, daquela criatura importante para o povo judaico, e era um corredor de bigas. Bigas, na época, era a Fórmula 1 de hoje, então era muito importante na região. E ele ia ser o representante do povo judaico para vencer, provavelmente, os invasores romanos, porque isso daria uma glória nacional. Mas ele vivia inquieto e, só vendo que o Rabi, como era chamado Jesus, estava nas redondezas, resolveu procurá-lo. E fez uma pergunta que me parece a máxima pergunta em termos de evolução: mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Talvez a gente não tenha se debruçado com profundidade filosófica sobre essa questão. Ele era rico, era jovem, era saudável, era importante. Em suma, já tinha realizado na própria juventude as aspirações que muita gente leva a vida inteira para conseguir. Estava, portanto, numa situação de plenitude social.
Mas, como diria a psicologia contemporânea, faltava algo que era a autorrealização. E ele então faz uma pergunta, que é alcançar a vida eterna. O que significa isso? O eterno não é simplesmente o passar do tempo infinito, muito pelo contrário. O eterno é superar as limitações do cronos, o tempo e do espaço que nós estamos acostumados. O eterno é transcender a condição humana e perceber-se como se é originalmente, essência, espírito imortal, diríamos nós hoje. O eterno é perceber-se naquilo que é primariamente original, divino, que é a nossa própria natureza intrínseca enquanto ser. E Jesus, então, como excelente em pedagogia, faz uma sequência, faz o seu teste preliminar. Nós brincamos dizendo que era o Enem da época. Tens a lei e os profetas, siga os seus mandamentos. E o jovem então se autoavaliou, modelo rogeriano de autoavaliação, né? Se autoavalia e diz: mas mestre, isso eu já faço desde os albores da minha juventude. Jesus então disse: bom, já que passou no Enem, vai para o ENAD. Então agora vai, vende tudo que tens, reparte com os pobres, vem e segue-me, terás o tesouro no céu. Aí o rapaz desistiu dessa tarefa, não conseguiria renunciar a si mesmo, como Jesus propunha, deixar de lado as suas prisões, as suas grades vivenciais, que provavelmente não era somente dinheiro, era status, era poder, era juventude, era a felicidade terrestre, conforme os parâmetros do cotidiano, que infelizmente era impermanente, porque ele envelheceria, ele morreria, ele adoeceria, ele deixaria o status em alguma época, se demorasse muito tempo em vida, e por aí ia. Mas Jesus então mostra que há algo muito mais profundo, e rico, que é o abandone aquilo que até hoje foi a sua riqueza, e é uma riqueza psicológica, uma riqueza mental, para agora alcançar a realidade mais profunda, que é a vida eterna. Sinta-se espírito como tal, imortal, perceba-se uma partícula de Deus, vivencie essa noção de que o impermanente, o temporal, pura e simplesmente é uma passagem sua, é uma manifestação do ser, e por isso ainda, como manifestação, tem uma dinâmica evolutiva, mas não é a totalidade sua, porque você é, e não simplesmente está, existe, porque ele existir é aparecer e desaparecer na linguagem filosófica. Então ali está a máxima profundidade do pensamento do Cristo naquele momento. Então ele já é admirável por isso. Repetiu algo semelhante para o doutor da lei, que queria alcançar a vida eterna, foi o segundo que perguntou sobre isso, e ele vai mostrar que existe um caminho, e o caminho se chama amor ao próximo. Como o doutor da lei parece que não era muito entendido em próximo, foi perguntar: quem é meu próximo? E ele aí explicou com a parábola do bom samaritano, escolhido a dedo, porque se vocês não sabem, o samaritano era rejeitado pelos judeus. A Judéia era uma província, Samaria era outra, a Pérea uma terceira, a Idumé uma quarta, formavam uma tetrarquia naquela época, e os judeus se sentiam muito cultos, muito mais evoluídos, porque tinha o templo de Jerusalém, tinha a história dos profetas, e Samaritano era a terra de ninguém, da não produção, era a terra da ignorância, e Jesus escolhe um samaritano para se contrapor à indiferença de um sacerdote, que era judeu, um levita, que era judeu, para mostrar o que é o próximo àquelas criaturas. Então ele sabiamente demonstra com profundidade o que é essa busca da vida eterna através do amor, citando como se faz próximo àquela criatura. Mas nós poderíamos ainda admirá-lo, pensando de alguma sorte, pela sua clarividência e capacidade de enxergar a dinâmica psíquica humana. Quando ele está junto da fonte de Jacó, aparece uma samaritana, e ele se dirige a ela, o que era proibido à época, os homens falarem com as mulheres sem que elas estivessem acompanhadas. Ele rompe com o costume de então, e ela diz como é que ele pode se dirigir a ela daquela forma, sabendo das leis existentes, se ela não está acompanhada do marido.
E ele então me responde, claro, evidentemente, é verdade, mas não está acompanhada do marido, porque já tiveste 5. O que mostra que ela era muito competente em sedução, porque conseguir 5 maridos naquela época era muito difícil. E esse que moras agora não é o mesmo. Mas ela, admirada com aquela situação, percebe que ele tem algo mais a lhe dizer. E ele então responde-lhe, quando indagado sobre onde adorar a Deus, que é a máxima movimentação do psiquismo na integridade, na comunhão cósmica, na comunhão com o Pai. E ele lhe responde que Deus será adorado em espírito e verdade, não no templo de Jerusalém, nem no Monte Garizim. Nós podemos ainda admirá-lo, particularmente pela circunstância de lidar com os poderosos da época. Eu tenho a impressão que Pôncio Pilatos nunca o esqueceu, porque ele aprontou. Jesus Cristo provocou. Imagine você, se você fosse uma autoridade do Império Romano e dirigisse-se ao, digamos, quase condenado, o réu que está ali para ser julgado, e dissesse para ele: não sabes que tem o poder de absolvê-lo e de condená-lo? E o réu diz: nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Se eu quisesse, eu pediria a meu pai e ele enviaria os anjos que pelejariam a meu lado. O que você se sentiria nessa situação? Afrontado. Poder de Roma, dizendo que tem um poder acima do de Roma. É essa a vivência que ele tem naquele momento. E ele consegue fazer com que o drama do Calvário se realize. Porque, para nosso entendimento de estudos evangélicos, se Jesus não é crucificado, a ressurreição não existiria, a prova cabal da imortalidade passaria ao largo da história, e é provável que ele fosse um bom filósofo, à semelhança de muitos que existiram na história da humanidade. Mas ele era um experimentador, ele era aquele que trazia a noção de que poderia romper até com os cânones humanos mais tradicionais, que eram aqueles ligados ao nascimento e à própria morte. A vida é contínua, a vida transcende o corpo físico, a vida é muito mais do que a realidade corporal. Então nós poderíamos admirá-lo por tudo isso, mas seguramente o que mais nos atraiu ao longo da história foi o seu discurso no Sermão da Montanha, porque ali é a grande síntese do seu pensamento mais elevado, mais espiritual, e que é propositivo das nossas realizações futuras, e nos faz pensar como ele acreditava no nosso potencial e nas nossas probabilidades de realização, ainda que no longo prazo das nossas vidas e nas nossas convivências de um modo geral. E é esse Sermão da Montanha que atrairia a atenção dos pósteros, a ponto de o vice de Mahatma Gandhi, um expoente da paz, que se rasgassem todos os livros, se desaparecessem todas as literaturas, mas se deixasse o Sermão da Montanha, era suficiente para a humanidade, para construir-se em termos de paz e em termos de felicidade. E é isso que talvez a gente precise viajar um pouco, imaginar-se nessa história, sentir-se mais presente, não simplesmente pelas vias racionais analíticas, tentando fazer uma tradução e comparação, o que diz um evangelista, o que diz um outro evangelista. De forma alguma isso tem importância. O que mais nos empolga, nos interessa, é sentir o clima daquelas frases, daqueles textos, daquelas lições, e encantar-se no sentido de ir para o que se chama hoje de nível de superconsciência, que é o nível mais elevado da nossa mente, para além da razão, para além do raciocínio lógico, para além daquelas que são as nossas habituais maneiras mentais de argumentar. E eu então me recordo de um dos grandes autores da análise do Evangelho, que tem poesia, que se chama Humberto de Campos, quando ele escreveu Boa Nova. E era isso que eu queria chamar a atenção sobre esse tipo de percepção sobre o Sermão da Montanha. No caso, ele narra um outro encontro. Ele narra
a despedida de Jesus com os 500 da Galileia. Foram criaturas que se reuniram 40 dias depois da sua crucificação ao pé do monte, levados, tocados pelas vias das recordações, e a saudade atraíam aquelas criaturas àqueles sítios onde a palavra suave e enérgica de Jesus havia chegado. E Humberto de Campos então descreve algo que é o que nos interessa nesse momento, para que a gente acompanhe a nossa experiência de hoje. Ele escreve algo dizendo que naquele diálogo em que as palavras não tomaram parte, cada um ouviu no âmago do seu ser a mensagem de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mensagem de Jesus, ela vai muito além do Sermão da Montanha, muito além do que ele disse, das palavras que ele apresentava. É porque ele tinha a imensa capacidade de falar de alma para alma, sem palavras, de psiquismo para psiquismo, de olhar para olhar, de gesto para gesto. Em suma, as criaturas sentiam a sua presença e, tocadas pela sua presença, eram capazes de tomar as frases isoladas e transformá-las na sua intimidade, naquilo que eles tocavam em profundidade. Eu me recordo que quando era adolescente eu via uma história de uma mediúnica lá em Serrinha, com um médium inconsciente, Lorival Silva Lima, que recebia um espírito que jamais se identificou, mas que a clarividência de alguns fazia com que ele fosse detectado quando aparecia uma estrelinha. Aí botaram o nome dele de Irmão Estrela, mas ele jamais se identificou. Ele se apresentava como orientador daquele grupo que fundaria o centro, que ainda hoje é o centro mais antigo da cidade, Centro Espírita Deus Cristo e Caridade. E um dia ele reuniu aquele grupo de incipientes médiuns e manifestou-se e deixou que um espírito muito aguerrido, muito violento, comandante de falange, como se dizia à época, tomasse conta daquelas criaturas, falando-lhes o discurso da violência, que eles seriam agredidos, os médios, que doravante aquele grupo tinha que ser dissolvido e as ações espirituais iam ser diárias para perturbá-los mentalmente, para estragá-los na vida social, e fez um discurso de ataque como se fosse assim o Todo-Poderoso, e disse que para demonstrar o seu poder ia fazer algo inédito, que iria fazer com que os seus comandados incorporassem todos os médiuns simultaneamente. Vocês já imaginaram a bagunça que ia ser a situação. E quando ele disse, tome os médiuns, o espírito guia que comandava a reunião, que estava deixando que o experimento ocorresse, simplesmente substituiu no comando do médium principal, o médium consciente que estava ali. E as pessoas perceberam que havia acontecido alguma coisa estranha, porque ninguém ficou abalado pelo discurso e nem médium nenhum sentiu a incorporação ou a presença espiritual de espíritos atrasados. Pelo contrário, começaram a sentir uma paz interior profunda, começaram a perceber que tinha uma amorosidade ali crescendo, começaram a sonhar, a aspirar com alguma coisa que fosse significativa. E foi então quando o Irmão Estrela virou-se para os médicos e disse, o que é que vocês estão sentindo? Aí um disse, eu estou sentindo tanto amor ao próximo que acho que vou criar um orfanato. O outro disse, eu estou aqui me deliciando com a possibilidade de cuidar de idosos. Era tanto amor ao próximo, amor à cidade. Aí, eles ficaram intrigados e perguntaram, por que estamos sentindo hoje isso, quando havia um ataque tão grande às trevas? Porque vocês estão apenas sentindo, percebendo o amor dos seus guias. Isso ainda não é o que vocês sentem, é a experiência amorosa daqueles que orientam vocês. Sintonizem com eles que esses ataques passarão despercebidos. Se guias espirituais do planeta Terra na atualidade são capazes de provocar, sem dizer uma palavra, esses sentimentos, vocês imaginem o que Jesus era capaz de fazê-lo, principalmente quando ele estava na montanha. Se vocês notarem, a montanha é algo muito importante no Evangelho.
pelo menos 3 ou 4 momentos muito significativos. A montanha é aquela do Monte Tabor. O Monte Tabor é o Monte da Transfiguração. É ali que Jesus mostra a sua máxima plenitude, a sua beleza, a sua espiritualidade, e conversa com espíritos mais elevados. E aí eu abro um parênteses: Jesus tinha seu time de elite, né? Ele só chamava Pedro, João e Tiago. Os 3 foram para lá. Depois a montanha aparece no sermão, que nós vamos referir mais adiante. Depois a montanha aparece no Calvário. Era um pequeno monte, é verdade, onde ele crucificado se abre para a humanidade e mostra ali o caminho da imortalidade. E por último a montanha, que também não se sabe exatamente qual foi, talvez foi o Monte Hermon, quando ele se despede das pessoas. São momentos ápices da sua própria história. E alguém então escreveu assim: a montanha não tem nome. Ninguém se preocupou em descrevê-la geograficamente. Onde estava, de onde ele nascia, de que planalto, ou coisa parecida. Mas a montanha é um símbolo, não um símbolo qualquer. A montanha não deixa de ser a ânsia da terra procurando o céu em crescimento. Mas de outra parte, a montanha é a linha do céu, através da linha do horizonte, que se aproxima da terra. Vejam que típico. Não parece ser a humanidade que ascende ao máximo naquele instante, e ao mesmo tempo o céu que desce à terra para fazer uma espécie de acasalamento especial, para fazer uma integração, a planície que se eleva, o zimbório que vem naquele momento e ali se apresenta. Depois a montanha parece dar segurança, a montanha é estabilidade, a montanha parece ter a marca do atemporal, do definitivo, pela sua consistência, mas ao mesmo tempo ela é vida, porque tem árvores, tem arbustos, onde as pessoas podem se situar. E diz a tradição que provavelmente aquilo aconteceu no entardecer. E o entardecer não é um momento qualquer, porque está na boca da noite, na hora do lusco-fusco, quando a natureza, de certa forma, muda de ritmo e se prepara para ouvir as vozes da noite, as vozes do mistério, as vozes das sombras que emergem para mostrar os mistérios nas mais variadas formas e circunstâncias. Então não era simplesmente uma montanha, nem simplesmente um dia qualquer, uma noite qualquer, mas era o entardecer em que ele se vestiu de poente. Diz um dos evangelistas que ele subiu o monte, o outro diz que ele desceu. Interpretam alguns historiadores que ele subiu por uma encosta, desceu pela outra e parou no alto plano, como que se fizesse mais visível. E logo mais vestiu-se de poente, seus cabelos ao vento, cabelos à nazarena, e os raios de sol daquele entardecer, de certa forma tornando dourada a sua presença para aquelas criaturas. E quem eram aquelas criaturas que ali estavam no Sermão da Montanha? A humanidade de sempre, a humanidade que de certa forma tateia os mistérios do Espírito, que buscam as ânsias da vida nas aspirações do cotidiano, que de certa maneira expressam nos comportamentos as suas lutas, os seus conflitos, as suas inquietações, os seus medos. A humanidade que na prática, conscientemente, ainda vive entre o berço e o túmulo na experiência da temporalidade. Mas no fundo, é a humanidade que tem um anseio de Deus, e neste anseio de Deus tem um anseio de felicidade, porque afinal de contas, por mais lúgubre que seja a vida, por mais árdua que seja a luta cotidiana, há um sonho no âmago do ser, um lugar sagrado, onde a aspiração do divino e da felicidade se fazem cotidianos e presentes. Normalmente nós não o escutamos, porque o barulho da mente e dos atrativos
da experiência externa não nos permite fazer desta forma essa sintonia fina que nos permitiria escutar a voz de Deus, a voz da felicidade em nossos corações. Então estavam ali sofridos, eram criaturas esmagadas pela pobreza, pelas dificuldades materiais, outra pelos laços de afetos rompidos, outros ainda pelos impulsos da vida que os levava à cólera, aos vícios das mais variadas formas. Outros ainda eram cansados e oprimidos pelo próprio sucesso, porque o sucesso exaure de alguma forma cada criatura. Em suma, era a humanidade de sempre enquanto humanidade. E ele então, vestindo-se de poente, começa a sua grande canção, a sua elegia. Bem-aventurados, felizes, bem-aventurados, felizes. Não precisa se dizer mais, ele já está anunciando que há esta possibilidade, que as pessoas podem ser bem-aventuradas, que as pessoas podem estar felizes. De alguma maneira, isto é possível. Então, aquele reino da mediocridade, aquele reino do sofrimento, aquele reino da dor, não é definitivo. Não pode ter a tirania do absoluto, não conseguiria, pelo contrário, viverá apenas no efêmero, no transitório, porque a dor, o sofrimento não são condições humanas fundamentais para se vivenciar a plenitude da felicidade, nem se experienciar a bem-aventurança. Então é possível, mas é possível como? Provavelmente as mentes indagaram, ou sentiram um impulso afetivo para esse saber em busca de uma possibilidade nova. Bem-aventurados os pobres de espírito, deles será o reino dos céus. Estranha lição, pobres, espíritos. O que significaria isso? A história então será vasta em interpretações, mas me parece que o mais fundamental é verificar que há um caminho para se experienciar o reino dos céus. Há um caminho para se sentir aquilo que já é do nosso mundo interior. O reino dos céus não é uma criação nossa, não é um construto do nosso cotidiano, da nossa sabedoria, da nossa atitude comportamental. O reino dos céus é a marca registrada de Deus na sua própria criação, e nós somos essa centelha divina. O reino dos céus já está em nosso interior, mas é desconhecido, é ignorado, é estranho à nossa experiência diária, porque imersos numa consciência restrita corporal, nós mal divisamos como viver no reino da terra. Mal sabemos como experienciar o lidar com o mundo. E aí pensamos muitas vezes que somos seres corporais, seres humanos, portanto, buscando uma experiência espiritual de vez em quando. Ledo engano, fruto dessa restrição da nossa consciência, porque o que somos realmente é seres espirituais, criação divina, vivendo um estágio chamado experiência humana. Mas como não sabemos disso, criação divina, não sentimos isso, não experienciamos isso na nossa consciência cotidiana, então não sabemos o que é o reino dos céus. E nos enriquecemos. Enriquecemos com o quê? Com a experiência transitória. Nos aferramos à maneira de existir, à forma de estar, ao status existente, à prolífica realização através dos estímulos, dos desejos, das práticas cotidianas, e nos imbuímos dela de tal maneira que pensamos que ela é a realidade última. Ficamos tão ricos que temos medo de sermos roubados da riqueza material, roubados nos afetos, roubados nos nossos modos de estar no mundo, sobre a forma de poder, de status. Nós tememos o tempo inteiro porque somos ricos. Rico é aquela figura que vive de acepipe em acepipe,
e, portanto, já não sabe o que é o gosto de comer, nem a graça da fome. Rico é aquele indivíduo que se normatizou, se organizou para o mundo como ele é, e o mundo, por natureza, é medíocre. E ele então vive da opinião do cotidiano, da experiência mais comum, mais trivial. Ele vive para fazer aquilo que a sociedade determinou numa época, porque é o status quo, é o que faz ser normal, ser cidadão comum, ser cidadão do reino da terra. Rico, portanto, é aquela criatura que diz: cheguei, não tem mais nada a procurar, já está satisfeito, já está saciado, e por isso mesmo não consegue nada da alegria da descoberta, não tem o valor e o sentido da liberdade criativa de um modo geral. Mas rico também tem, porque ele tem o cientista que derruba velhas teorias e as supera com novidades. Ele tem o filósofo que descobre novas respostas para velhas perguntas. Ele tem o religioso que narra a experiência mística que ele não consegue perceber. Ele não acredita no artista que é capaz de trazer novas belezas, novas estesias. Em suma, ele vive antenado, procurando estar mais ou menos com a massa, não se diferenciando adequadamente, pura e simplesmente com receio do que lhe pode acontecer. Esse é rico. Mas o pobre, esse está liberto. Não tem amarras no passado, não tem algemas no futuro, não vive da ansiedade nem das recordações usualmente dolorosas, porque se vivemos no passado melhor do que no presente, sofremos porque o passado desapareceu. Mas se o passado foi desgraçado, nós sofremos porque ele foi ruim. Então olhar para o passado é de certa forma se conectar com o sofrimento. Olharmos para o futuro tal como fazemos na ânsia de trazê-lo para o presente é gerar ansiedade. O pobre não tem nada disso. Ele sabe que o seu momento existencial é um reflexo natural da inteireza daquilo que o transporta para o absoluto, que vai além do relativo, que vai além daquilo que é transitório, e por isso mesmo ele vive no aqui e no agora, e não ajuntará tesouros na terra que a traça corrói e que o ladrão rouba, porque simplesmente ele não se apegará a nada disso. E isso é tão efêmero que ele passará como um intendente, passará como uma espécie de mordomo das riquezas do mundo, sem se apegar a nenhuma delas, e alegremente entra na vida, alegremente experiencia o cotidiano, alegremente envelhece quando pode e alegremente se despede da vida, dizendo que tudo isto é um grande filme criado pela sua experiência evolutiva e projetado na tela do mundo, mas ele nada tem, porque ele simplesmente é. O rico de espírito, ele se entroniza no modo ter e passa a querer ter tudo que é possível. Ter as coisas, possuir as pessoas, os afetos, os status, os poderes, mas vive a angústia do medo de perder. Na atualidade, como isso é tão característico. Vejo vocês que nos arraiais que eu ando das universidades, de vez em quando a gente encontra alguém que diz assim: olha, o meu cardiologista passou dos 60, é daqui. Sabe o que significa? Até o cardiologista já é propriedade privada, né? É dele, né? Quando isso não se extravasa por algo maior, ele faz: meu Deus. Sentiram? O pronome possessivo é rico de espírito. O Deus dele é melhor do que o Deus dos outros e vai fazer para ele o que não fará para nenhuma outra pessoa, porque ele é muito especial. É o rico de espírito. Esse não conhecerá o reino dos céus. Por isso é preciso se desataviar de todas as prisões, que podem ser prisões materiais, mas podem ser prisões formais, prisões ideológicas, prisões partidárias, prisões relativas a cultos dessa ou daquela maneira. Livre, simplesmente livre, capaz de convergir para esse anseio maior através das múltiplas formas do existir, porque na diversidade
se pode encontrar aquilo que é essencial, a verdadeira unidade. É assim então que aquela cantata do entardecer nos parece rica de lições, de experimentos, de possibilidades existenciais. E ele então continua: bem-aventurados os que choram, serão consolados. Então, o Evangelho parece não ser a solução definitiva, porque as lágrimas continuarão rolando na vida das pessoas. Sim, a dor ainda é necessária, lamentavelmente, fruto da ignorância, porque ela gera mudanças psíquicas que geram evolução e que anulam a necessidade da própria dor. Mas no Evangelho há lugar para o consolo, há lugar para o encontro com a possibilidade de superação daquele tipo de sofrimento. É preciso, em primeira instância, avaliar as lágrimas e o que elas significam. As lágrimas, dizem alguns, são a revolta contra a tirania do efêmero. Elas falam de perdas, é o efêmero. Elas falam, de modo geral, de angústias, é o sofrimento, também é passageiro. Elas falam de alguma coisa que faz com que, naqueles instantes em que elas se fazem presentes, cada um de nós procure na solidão, porque as lágrimas que correm expressam a solidão interior que ninguém poderá penetrar, porque somos seres únicos, irrepetíveis, e há um recanto em que, por mais que queiramos estar no estágio humano com o outro, não chegaremos a perceber a sua essência e a sua natureza vivencial. Por mais que digamos, eu te compreendo pelo intelecto, compreendo por uma emoção de comparação, mas não é o mesmo que sentir a vivência naquela situação. Pois bem, para alguns chorar é buscar Deus nas áridas regiões da solidão. Mas quando a lágrima se faz presente, é preciso verificar como ela ocorre, porque algumas vezes elas são por verdadeiras enxurradas violentas, devastadoras, enchentes que descem pela face como se fosse para arrancar alguma coisa que está a caminho e destruir. Usualmente, essas lágrimas convulsas refletem a angústia, a revolta, o mal-estar de um modo geral. Há outras que são sofrimento, mas nascem como filetes d'água, como os córregos nas suas nascentes, como se fossem linfas cristalinas que parecem compreender a vida sob a ótica da resignação, a ótica da possibilidade nova da transformação, ou sob a ótica da redenção de um modo geral. Essas últimas serão mais facilmente acolhidas pelas vivências espirituais, encontrarão mais facilmente consolo no Evangelho, porque ali, quando elas se apresentam, mostram a dignidade da pessoa, do espírito, que compreende a lei e permite-se viver a experiência de saber que quando há sofrimento, há necessidade. E essa necessidade pode ser superada, porque no cosmos tudo é justo, tudo é merecido e tudo é necessário. Então o consolo virá da compreensão do momento, da experiência interexistencial e espiritual em contato com seres que são capazes de mostrar o vir a ser, o transformismo, as possibilidades de realização de um modo geral. As lágrimas então desaparecerão por esse consolo. Mas ele também chamará a atenção que é preciso que aqueles que têm fome e sede de justiça sintam-se que são bem-aventurados e poderão ter a sua fome e sede saciadas. Que fome e sede de justiça é essa? O usual é que a maioria das pessoas ainda hoje se refletem no mundo dizendo: fui injustiçado. Quem de nós em algum momento não pensou: por que comigo? Por que isto acontecendo nesse momento da minha vida? A injustiça do cotidiano que aparece nos mais variados arraiais da vida. A injustiça de ser maltratado numa repartição pública,
de ser mal cuidado no serviço de saúde, de ser mal compreendido numa aspiração quando fala com os amigos. Em suma, a sensação de que o mundo não reverbera a justiça que cada um precisa, e que muitas vezes aquilo que acontece conosco é uma ofensa à nossa integridade psíquica e à nossa integridade física. E nós dizemos: fui agredido, fui magoado, fui acusado indevidamente. Isso é injusto. De outras vezes é mais dramático ainda, quando nós olhamos para a vida, lutamos, parece que os resultados não aparecem conforme os nossos desejos, e às vezes a nossa fé vira tibieza, a nossa fé vira uma espécie de chama que se apaga, e nós dizemos para nós mesmos: é verdade, eu pensava que o cosmos era justo, que Deus garantia a justiça no mundo, mas parece que Ele dorme e eu sofro e não tenho a minha satisfação, o meu direito realizado. E como estamos na era dos meus direitos, de muitos poucos deveres, na expressão primeira, e eles sendo secundários os deveres, então parece que a injustiça campeia. Mas será assim? Justiça lembra justeza. Justeza significa estar adequado, estar justo, isto é, conforme aquilo que é a necessidade, como uma roupa que se diz bem justa, quer dizer, adequada nos limites apropriados para se vivenciar aquela veste. Assim também os saciados serão aquelas criaturas que viram na sua fome e sede alguma coisa que transcende esse tipo de justiça comum, porque se olharmos o mundo, nunca ele será justo conosco. Sempre haverá alguma coisa que ele não reconhecerá pelos limites daquelas criaturas que são medianas e que engenheiros chamariam de medíocres. E se você faz algo diferenciado, pior ainda, porque as criaturas que se diferenciam porque são pioneiras, porque são inovadoras, essas não merecem crédito. Essas primeiro são ridicularizadas, depois rejeitadas formalmente, às vezes perseguidas, para tempos depois, se não foram ainda sacrificadas, serem reconhecidas como pioneiras. Então não há justiça de imediato no mundo pela incoerência, pela incapacidade daqueles que acompanham outros que são supernormais, paranormais, ou de alguma forma pioneiros da evolução. Mas mesmo entre as criaturas medíocres, comuns, triviais, também não pode haver justiça, porque cada uma tem um ponto de vista do que é justo e não pode compreender o que é que o outro vê naquilo que ele não consegue ver. E há um velho ditado que corre na internet que só há dois grupos de pessoas no mundo: aquelas que têm a verdade e portanto concordam comigo, e as outras estão todas erradas. É assim que a gente vê o mundo. E é claro que o justo de um não será o justo do outro, mas ele garante que em que pese o cotidiano da experiência de fome, sede e justiça, para além da justiça humana, haverá uma, ou continuamente há uma, que faz, digamos assim, a integralidade da existência ser plenamente justo. Há anos nós refletimos sobre isso e num grupo de amigos passamos a dialogar da seguinte forma: tudo que nos ocorrer é justo, merecido e necessário. Mas nós não precisamos deixar-nos ficar pelo que merecemos na atualidade, porque podemos ter um outro viver, um outro modo de existir, e aí a nossa sede será saciada. E isso ocorrerá quando nós invertermos o nosso raciocínio usual sobre a vida cotidiana, quando nós dizemos que merecemos algo e queremos e lutamos por isso, não estamos ainda no estágio mais elevado. O ideal, sim, é simplesmente viver, e aquilo que você merece acontece. Aquilo que é do seu direito natural não precisa de nenhuma luta, porque o que nós fazemos na luta é nos prevenir contra possíveis injustiças.
pensando que a previdência dos seres humanos resolverá o nosso problema. Mas como eu aprendi com a irmã Dulce, ela dizia: a previdência humana é tão frágil, nunca dará certo. Até hoje está complicado. Mas a providência divina, esta resolve na medida exata da sua necessidade. E há um velho refrão brocado que diz que quando Deus chega com a providência atrasado, Ele chega 10 minutos antes da sua necessidade. É só prestar atenção que ela aparece. Então seremos saciados sim, e por isso bem-aventurados, quando compreendemos que para além do humano, tudo funciona numa ordem cósmica justa, merecida e necessária. E a cantata continua para aqueles corações, e ele vai dizer que os mansos, os pacíficos herdarão a terra, e os misericordiosos alcançarão misericórdia. Vejam que agora ele já fala de qualidades existenciais possíveis de manifestar. É impressionante como estamos conflitados, como o conflito interior é avassalador na atualidade. Outrora também era, mas agora, ao invés de 100 milhões de habitantes na época do Império Romano, somos mais de 7 bilhões de criaturas no corre-corre, na lufa da luta cotidiana pela sobrevivência, cada vez mais aguerrida, individualista, centrada no modo existencial de posse que nos leva a este viver. E, ao mesmo tempo, os conflitos da alma emergindo, a insatisfação com tudo isso, a inquietude interior com as realidades psíquicas que nós vivemos. E se nós prestarmos atenção, verificaremos algo curioso. Somos um verdadeiro condomínio de automatismos, de personalidades, de subpersonalidades que vigoram entre nós. Estamos a cada momento em diálogos internos que são verdadeiras lutas, pugilatos entre aquilo que gostaríamos de ser e aquilo que desejamos ser. E aí lembramos de Paulo: o bem que eu quero, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse aparece fácil. São os conflitos da alma, são os conflitos de valores, são os conflitos de gerações, são as angústias existenciais cada vez mais profundas, apresentadas sob a forma de depressão, de fobias, síndrome do pânico, sofrimentos, conflitos, lutas intestinas que se projetam no mundo, projetam-se sob a forma de partidos, de lutas entre grupos, de etnias, de povos, em suma, de seres humanos nas mais variadas formas. Não há pacifismo no mundo ainda, mas esses pacíficos, os mansos, herdarão a terra. Que terra? A terra da promoção, a terra do bem-estar, a terra da harmonia, a terra da verdadeira espiritualidade, porque assim poderá experienciar aquilo que vai no íntimo do ser, na realidade externa. Haverá um tempo, talvez ainda longínquo, em que nós olharemos para os outros e diremos: olha uma criação divina que vem ao meu encontro. Ao invés de dizermos: olha alguém que pode me assaltar a qualquer momento, retirar os meus direitos, dominar-me de alguma forma e me levar-me à submissão de qualquer óleo. Haverá um tempo que a alma serena poderá dizer: já não preciso mais perdoar, porque ninguém consegue mais me ofender. Por mais que seja o estímulo desagradável e negativo, repete-se a sensação interior: eis alguém em ascese espiritual para Deus, mas ainda nas tratativas humanas, mostrando o seu lado mais primitivo na vida sob a forma de barbaridade. Dessa forma, então, o manso, o pacífico, vive a serenidade, vive a harmonia de estar no mundo, sem se comprometer com as querelas do mundo, sem experienciá-las da mesma forma, buscando síntese dialética entre partes opostas e transcendendo aquelas peculiaridades que são geradoras de conflitos no cotidiano. Então herdarão a terra da promoção e farão mais que justiça, porque serão misericordiosos.
Mas ele então continua naquele entardecer, dizendo que haverá também um grupo que será chamado de filhos de Deus. São os pacificadores. Não basta ser pacífico agora, é preciso ir além e traduzir isso para o mundo cotidiano. E como estamos precisando de paz. Quem de nós não se sentiu melhor em ter economizado uma palavra que era de revolta, que geraria um pugilato, que transformaria uma convivência em algo de luta e de conflito? Quem de nós não se sentirá gratificado em verificar que por onde passa as dissensões desaparecem? E como é comum de sentir, como é fácil discordar, como se fosse uma ameaça ao próprio ego, à própria vida, o que aliás é real, porque o ego é uma criação da transitória e ele se sente ameaçado a cada momento. Como é fácil discordar, e eu às vezes, olhando os arraiais que buscam espiritualidade, verifico que nós discordamos até da cor do crachá e criamos um problema na hora de organizar o evento. É curioso como nós somos assim. Volto então às minhas origens e me lembro do senhor Aristóteles, quando ele dizia: cuide para não se enganar com as aparências. Porque um dia chegou no meu armazém um homem que disse que ia pintar Jesus Cristo sem barba. E eu disse para ele: não faça uma desgraça dessa. Por quê? Porque já tem tantas seitas evangélicas, religiosas, cristãs. Imagine que vai aparecer o grupo dos seguidores de Cristo sem barba. E aí vão brigar com os seguidores do Cristo com barba. E dessas brigas nascerá uma terceira dissidência: Jesus calvanhaquista. Pelo amor de Deus, aprenda a viver para além das formas daquilo que é transitório, e seja aquele que gera a palma da harmonia, que constrói a possibilidade de comunhão, que vê os diferentes como o verso do uno, mas não como adversários, que compreende que todo ponto de vista é a vista de um ponto, mas não é o global, o esférico, o total, que ninguém detém enquanto humano a verdade última, e que cada um pode se aproveitar de um estímulo que lhe é útil para crescer, e que é isso que deve ser procurado. Como ele cresce, como ele evolui, como ele se transforma, como ele se faz homem de bem, como ele se faz co-criador cósmico como espírito, e não as aparências, porque elas enganam o tempo todo. E aprenda mais, aprenda que todo mundo tem algo para ensinar. Como diz um filósofo atual, ninguém é suficientemente esperto para ficar errado 100% o tempo todo. No meio de todas as tolices, dirá algo que é uma pérola preciosa que você deve aproveitar. Então Jesus vai dizer que é preciso caminhar no mundo entre as querelas do cotidiano e as trivialidades do humano, sem se mesclar com o mundo, sem pertencer ao mundo, porque ele ainda é a expressão antagônica de seres que se pensam separados. Quando ele dizia que ele e o Pai eram um só, e que nós podíamos ser uno com ele e sermos a grande família universal. Mas ele deixa, por último, quase por último, já naquele anoitecer possível, uma esperança sui generis. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Queremos maior tesouro do que esse? Ver a Deus, entrar em comunhão com o transcendente, experienciar aquele mágico encontro, o místico encontro que faz com que a criatura se veja entregue ao Criador, presente na sua vivência de totalidade. Haverá maior prêmio à vida do que perceber-se onda e oceano simultaneamente no universo cósmico. Haverá alguma coisa mais significativa do que sentir que, para além de todas as formas, a nossa essência é divina, a nossa natureza é divina? Creio que não. Mas para isso há uma condição: a pureza de coração. E o coração, desde outrora,
é o órgão do sentimento. Nem sempre foi assim. Às vezes os gregos diziam que era o fígado, mas desde as mais antigas tradições, o coração é o órgão do sentimento. E o sentimento lembra-se o amor. E o amor compreendemos hoje que é a energética da evolução. Então, a pureza de coração é o deleite, é a beatitude, é a plenitude da manifestação do amor. E não há nada mais rico em termos de literatura do que a experiência cristã nos mais variados graus de amorosidade. O amor ao próximo, aqui narrado na parábola do samaritano. O amor expresso ao pecador, dizendo que todo pecado é coberto pelo amor. O amor aos inimigos, como possibilidade clara de superação dos confrontos e dos conflitos. E na palavra de Humberto de Campos, o amor do amigo pelo amigo. O amigo, quando chega a esse estágio, frater, ele dá a vida pelo amigo. Não é dar a vida física pura e simplesmente, é caminhar com, é estar com, é partilhar a experiência de crescimento, é vivenciar amorosamente a percepção de que ambos crescem quando estão juntos. O amigo não vai para preencher-se com o outro amigo, porque não há mais carência, porque há inteireza, porque há vivência que é de amplitude e não simplesmente de completude. E quando a amizade se instaura, esse amor que vai se tornando não possessivo progressivamente, é como se percebesse que podem ser criaturas de uma nova ordem. Assim como um dia o hidrogênio se encontra com o oxigênio e gera uma novidade que é a água, assim quando os amigos se encontram, que confluem nessa energética psíquica, gera um novo clima existencial. E nesta amizade não há lugar para a confiança nem para a desconfiança, porque ambas, no fundo, ainda são a antessala da decepção, da traição, da possibilidade da perda da amizade. Quando a amizade se instaura, é como se alguém dissesse: eu agora me faço onda, e ele se faz a areia da praia, para que um receba o outro na sua presença de ritmo da vida. E quando um se faz abelha, o outro se faz flor e pólen, para que construam o mel da vida e perfume a própria natureza. E quando alguém se faz linha, o outro se faz agulha, e se complementam, ou dizer, geram algo novo, que é a tessitura da vida nas mais variadas formas. Segundo Humberto de Campos, Jesus teria dito: eu não nos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o amigo sabe. E o amigo então é capaz de compreender, inclusive quando não é seguido. E ele complementa a sua frase dizendo: um dia pode ser que eu conheça o abandono dos amigos e a perseguição dos adversários, mas como já vivo essa experiência da amizade, posso lhe dizer que nenhum nem outros será capaz de abalar a minha fé e tirar de mim a imensa alegria de ter trazido a boa nova para os corações adversários e para os corações amigos. Porque a amizade que se faz plena, ela é a amorosidade que cresce em pureza e então transborda sem nenhuma recompensa, sem nenhuma aspiração significativa que o outro tenha que retribuir. Ainda que a gratidão seja vaga, ela não é um pedido, ela não é uma exigência. E a pureza de coração se faz mais ampla quando, desvestidos de todas as riquezas materiais, nos entregamos a Deus. E então dizemos que agora buscamos o reino dos céus e sua justiça, e temos a leveza das aves que não plantam nem cegam, não colhem, porque Deus garante a sua sobrevivência. E temos a beleza dos lírios, que se vestem mais que gloriosamente em relação a Salomão, o grande rei, porque a divindade garante essa comunhão. Então esse puro coração nos permitirá então dizer como Cristo: sou uno em Deus, sou uno com a transcendência e posso divinizar a imanência, a trajetória material, porque agora vivo a beatitude,
a bem-aventurança, a plenitude. Mas vivendo esse estado de espírito e voltando para o humano, seremos mais uma vez bem-aventurados. Porque diferente de tudo que ocorre com o cotidiano, chegaremos nós com a mensagem simbólica espiritual tão elevada que seremos rejeitados. E isto é preocupante. Não estamos sendo rejeitados porque trazemos uma boa nova. Podemos até ser rejeitados por outras formas, mas não temos sido pioneiros da evolução a ponto de provocar uma rejeição, porque se formos perseguidos e injuriados por amor a este Evangelho, então grande será o galardão para a nossa vida no reino dos céus. A marca de quem transcende o cotidiano é exatamente a rejeição, mas nem toda rejeição é transcendência do cotidiano. Precisamos então seguir essas bem-aventuranças, vivenciá-las de tal forma que elas signifiquem o nosso grande roteiro para a autorrealização. Queremos felicidade? Estão aí as marcas dos caminhos, do caminho que nos leva à felicidade. Cada uma das bem-aventuranças é uma etapa dessa evolução. Imaginemos que só formamos um magote de pessoas que ouvem a mensagem de Jesus e ele então anuncia ainda por último: sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Não menos que isso. Perfeito como Deus é perfeito. Perfeito, potencialmente nós já somos, mas existencialmente ainda não manifestamos. Somos divinamente criados e vivemos humanamente. Quanta limitação, quanta dificuldade de expressar o divino. Pois é isso que o Evangelho nos traz. Por isso podemos dizer que ele é ainda o grande sonho, a grande aspiração da humanidade, a grande utopia que nos atrai. E é verdade que nenhuma utopia plenamente se realiza. O cristianismo está para mostrar que ele não consegue ser cristão. Na nossa vida cotidiana, na nossa experiência diária. Mas não menos verdade é que nenhuma grande realização na civilização aconteceu sem ser atraída, puxada, alimentada por um grande sonho, por uma utopia. Ainda que pareça que o Evangelho está fora da realidade, dessa realidade, ainda assim ele é como a semente que morre e emerge mais tarde como árvore que é capaz de dar frutos e proliferar-se pelas sementes por aí afora. É isso que o Sermão da Montanha nos traz. O grande sonho, a grande aspiração. O humano que contempla o divino, o humano que é atraído para a plenitude. E um dia, vivendo essa plenitude, diremos como Yogi Shri Shinan, um espírito que se manifestou em Salvador por Elcio Ferreira de Souza, num dos mais belos livros sobre o sagrado, a divina presença. Mergulhado no mundo, eu vejo Deus. Mergulhado no outro, percebo Deus. Mergulhado em mim mesmo, eu sinto Deus. Mergulhado no transcendente, eu experiencio Deus. Somente Deus. Plenamente Deus. O absoluto, sem alto, sem baixo, sem nascimento e sem morte, simplesmente Deus, porque só Deus é suficiente para vivermos a felicidade. Só Deus basta. Aquela multidão se despediu de Jesus e mal percebeu, provavelmente, que ele falava para todos os tempos do humano, para além do transitório, para que um dia nós pudéssemos repetir a sua cantata: bem-aventurados, bem-aventurados. Bem-aventurados somos todos nós, se seguirmos a lição do Evangelho retraduzida pelo Espiritismo na atualidade. E que o deleite se estenda, ainda que como uma espécie de primícias do reino, nessa comemoração de 25 anos. Que a história aqui registrada seja a história dos amores que se apaixonam pelo grande amor cósmico e caminha para a plenitude.
e que os pioneiros dessa casa recebam o amor nosso a título de gratidão e nos inspirem para continuarmos desta forma, e que lá longe, nas terras soteropolitanas, aquela que me fez chegar aqui, Edinólia, receba a nossa vibração, porque o Rio de Contas é muito grande para um peixinho. Gratidão é a palavra. Gratidão eterna, e você, peixinho, vai ficar na história. Daqui para frente a gente precisa colocar também os 25 anos de aniversário. Eu queria registrar também a presença de uma querida amiga, coordenadora do Conselho Regional 12, minha querida amiga Janete, da cidade de Abaí. E vamos chamar. Cadê Marcos? Sumiu? Bora! Mais um número musical. Lembrando também que se encontra ali na recepção um livro com um resumo de tudo isso que a gente ouviu aqui. E está em promoção, né? Aproveitando a Black Friday, aproveitando a promoção. Viu? Então, quem quiser adquirir, com certeza vai ter muita ocasião de se renovar. E outra, não precisa estar com o dicionário do lado, não. Porque do lado tem as palavras mais difíceis e do lado, viu? O sinônimo. Então, não se preocupe. Se por acaso nós podemos combater o mal, sabendo controlar a raiva, dando espaço para o ódio, deixando o amor fluir em cada episódio. Deus está conosco todo o tempo, nos sucessos e nas provações. Estamos aqui de passagem, somos todos personagens de filme que rola na tela da imensidão. Mas qualquer um pode alterar o seu destino, desviando do caminho já traçado. Quem não se redimir dos erros cometidos no passado, perderá o tempo que leva ao futuro. Obrigado, Senhor, pela voz pra cantar, pelo dom de sorrir e chorar. Creio em Ti, ó Senhor, mas aumentai a minha fé, pra que eu possa ser feliz, ver o meu irmão feliz, e que o mundo seja só felicidade. Pra que eu possa ser feliz, ver o meu irmão feliz, e que o mundo seja só felicidade. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arranca
arrancasse os meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução, invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão na paz. Eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. Olha, nossos sinceros agradecimentos por essa noite tão linda, esse banquete que aqui recebemos, e vamos continuar o fundo, Marcos. Quem quiser trazer o livro para o nosso peixinho autografado, esteja à vontade. Muita paz, muita luz. Continuamos ouvindo, Marcos, né? E possamos distribuir com os nossos familiares essas bênçãos que hoje recebemos aqui. Muita paz a todos. Nosso sincero agradecimento, peixinho, nossa gratidão eterna. Muita paz. Beleza, se sente em total realeza com a natureza e o amor. É tão bom quando cicatriza uma ferida, abrindo as portas da vida pra um beija-flor te beijar. E colando os pedaços da vida e sentir toda a ira incontida que tem em queimar todo o ser e esquecer toda a mágoa que molha os teus olhos. Saber que no fundo unicórnios, palmas e mistérios no ser. É tão bom quando a gente se entrega à beleza, se sentir total realeza com a natureza e o amor. Abrindo as portas da vida pra um beija-flor te beijar.
vida e sentir toda a ira incontida que temem queimar todo o ser e esquecer toda a mágoa que molhou teus olhos. Saber que no fundo unicórnios, pavões e mistérios no céu.